Conheci sobre tecnologia e todos nós acabamos conhecendo, correto ou não? E hoje eu queria abordar, eu não vou chamar de requisitos, mas o que envolve você começar a aprender ou a estudar inteligência artificial. Não é sobre faculdade, não é sobre curso ou mentalidade, mas como você se organiza durante o seu dia a dia. Apesar que esse vídeo também não é sobre organização, mas vamos falar um pouco sobre tech, sobre inteligência artificial. E é um ponto em que vivemos hoje. Vamos lá. Prazer, meu nome é Antônio Carlos. E aí, numérios, beleza? Como é que vocês estão? Falo sobre inteligência artificial e machine learning nesse canal numérico que eu criei justamente para dar partida e também acabar de um certo momento ali guiando-me nesse caminho da inteligência artificial machine learning. Porque eu optei a estudar isso e acabei entrando no curso superior de tecnologia, inteligência artificial e machine learning, ou seja, a faculdade de IA. No caso, é um tecnólogo de 2 anos e meio. Aí envolve muitas pesquisas daí por diante, estudos também sobre linguagem, sobre as áreas que encontramos no mundo da tecnologia e a mudança. E esse é um primeiro formato que eu acho que eu faço, pegando o microfone desse jeito, não sei como vai sair, mas eu achei muito interessante fazer isso. A primeira coisa, quando eu olhei, foi o objetivo. Eu vejo que é uma área a qual tem chão, ou seja, que tem evolução, que tem mercado, que tem carreira a ser construída, entendeu? Por mais que ela avance e automatize, ou mesmo deixa transformar do jeito que conhecemos de código, hoje em dia, ou de codar, em que, obviamente, isso acabou mudando. Então eu acabei pensar em fazer o canal tanto para estimular a minha comunicação, né? Eu já venho mais de 3 anos, na verdade. Eu sou mais do Instagram, mas também já postei muito shorts também no YouTube. Mas a minha estratégia, no caso, a minha área de lado de interesse foi sobre desenvolvimento pessoal e humano, no quesito. Eu sou psicoterapeuta, entendeu? E trabalhava com hipnose transformacional. E depois ela acabou, em um ponto, se especializando mais. Hoje tem a neopsicologia, que é uma pós-graduação, né, que é uma especialização na quesito que mistura a psicologia, né, a neurociência, entre outros fatores. E nisso eu comecei a estudar também marketing digital, vim estudando antes, vi o mercado também de tecnologia ser muito bem valorizado, principalmente para júnior. Ah, fiquei com um pezinho atrás em participar, mas acabei não querendo isso porque eu acabei, vou dizer, me encantando por ser jovem demais também, com a área do mercado digital. E por fim, acabei não obtendo nenhum resultado. Tipo, nenhum retorno financeiro como resultado. Com a experiência de marketing digital, eu entendi um pouco mais sobre o lado humano, sobre você fazer anúncios, certo? Então, esses conceitos que hoje em dia eu vejo que é importante, porque dia a dia a gente está usando redes sociais. E estou aqui mexendo com o YouTube, mas muitas das vezes é melhor você acabar descobrindo sozinho ou pesquisando do que não. O que eu tiro de todo o aprendizado até agora se chama vencer a sua procrastinação, ou se você faz algo sem propósito, você não vai ter energia para continuar. Uma das coisas desse canal em que eu venho fazendo, e essa é uma da segunda parte, é justamente concentrar no meu lado humano, cristão, desenvolvimento pessoal realmente, sobre o que realmente guia a sua vida, porque a gente tem um lado espiritual, um lado mental, entendeu? Emocional, sentimental, e o lado também que a gente vai racionalizando. E a parte da tecnologia, queira ou não, é uma mistura disso tudo. Né? A gente tem a nuvem, é algo que é físico e ao mesmo tempo cria algo não físico, mais ou menos. Isso, e hoje a gente tem inteligência artificial que praticamente ela mudou o jeito de você codar. Você faz um prompt, um conhecimento em tecnologia, em programação, etc. Você pede para a IA fazer e ela vai te dar o código que você vai precisar ajustar por questão de segurança e também porque a questão que a IA não é um ser humano em, em vários aspectos. Ela está muito bom porque você faz muito mais rápido os códigos,
e o tempo de ajuste é mínimo, e com o prompt você consegue corrigir caso ali você precise corrigir uma gama de coisas. E a gente vê isso como a experiência de uma pessoa que, como o Akita, o Mano Divino, o Lucas Montano, entre esses outros youtubers, que eu só fui conhecer depois que eu entrei na área de tecnologia realmente, porque eu digo, quais são os principais, ou assim, os que produzem conteúdo realmente, que são bem, vamos dizer, bem aquecidos no mercado. Então, pessoas com conhecimento de carreira, de conteúdo, de tecnologia. Então, assim como a Akita falou que, tipo, para alguém que tem super foco, uma coisinha às vezes pode te atrapalhar, né? Em alguns aspectos eu também acabo sendo assim, às vezes uma coisa que eu fico deixando pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, vulgos projetos. Então, a semana passada eu acabei fazendo muitas outras coisas. Um, no quesito, eu acho que foi um respiro, né, de todas as informações, um estudo também sobre algumas outras áreas ali que envolvem tecnologia também. Só que o ponto é o seguinte: você tem uma rotina organizada. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o propósito que você está buscando, o que você quer, os planos de até 10 anos, aí você divide plano de 12 meses, de 3 anos, de 5, de 10 anos, ou até 7, 10, entendeu? Porque isso vai dar uma visão ampla. Você revisar a cada 90 dias também, né, a cada 3 meses ali que você quer. Porque isso não só te deixa no foco, mas acaba te deixando organizado. E aí eu venho refletindo, não faz dias, faz meses, e eu não coloco esse plano em ação, muito da coisa, que é a questão de deixar meu dia organizado, fazer conteúdo, dormir um pouco mais cedo, né, para acordar mais cedo, para ter mais disposição. Isso influencia também a minha saúde. Eu acabei não tendo alguns problemas correlacionados à saúde, mas na parte do intestino, e isso traz muitas consequências que a gente só vê depois de um certo tempo, né, porque eu estava fazendo ali minha academia, tendo aquela rotina, aquele esforço que tirava parte do meu estresse, entendeu? E me deixava 100% focado em estudar. Não é 100% focado, mas me deixava muito melhor. E aí se procurou outras alternativas e o que me influenciava muito era o ambiente, que se trocava de ambiente, não era o mesmo ambiente, né? O meu quarto é o lugar onde eu durmo, onde eu assisto e onde eu estudo. Então, às vezes, passa o tempo e eu esqueço até de mudar de local, porque o notebook dá, entendeu? Então, você vê que são reflexões sobre todo o aspecto da minha vida. Não são erros, são coisas que a gente acaba realmente esquecendo, como se aquilo ali não fosse relevante. Por isso que eu, às vezes, falo o seguinte: quando você coloca e escreve, fica muito mais fácil de você lembrar e de você agir, porque isso daí é uma pequena ação, mas é uma ação que desenvolve uma cadeia de ações a qual deixa o seu dia organizado, sua semana, etc. Então, às vezes eu vejo rios, né, do cara falando que a mente chegou assim, bora planejar o seu dia, entendeu? Porque senão você se torna um vagabundo, por exemplo, entendeu? Que a questão é tipo, você estuda, certo, estágio, trabalho, faz algo extracurricular, então deixe tudo horário marcado, porque aí você, por exemplo, você vai para a faculdade de tal horário para tal horário. Vamos dizer, você tem 2 horas de descanso, 2 horas de almoço, ou 1 hora de almoço, 2 horas de estudos no dia, entendeu? E, tipo, eu espero que na próxima semana eu já traga algum resultado sobre isso, entende? E voltando à segunda parte, na verdade eu acho que eu já disse tudo sobre a questão de organizar. Mas porque a gente não vem sobre uma terceira parte em seguinte, né? Que é organização e conteúdo que você vai estudar quando você entra na área de tecnologia. E, cara, uma das coisas que eu mais estou vendo, deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe, né, e se inscreva no canal, porque é muito importante você estar apoiando aqui no Médios. Mas é o seguinte, eu não estou em uma posição de aconselhar ninguém. Eu vejo o comentário aí, eu quero ajudar muitas das vezes e acabo soltando assim uma visão sobre aquilo. Mas o que eu quero explicar é o seguinte: você tem que organizar sua mente, a sua vida, correto? Ah, eu tenho tantos anos. Primeiro é o seguinte, eu tenho um primo mesmo
que entrou na faculdade aos 29 anos mesmo, entendeu? Fez o Enem e tal, tá fazendo faculdade de economia, certo? Para ele é uma vitória, correto? E ele estuda muito, ele estuda também para concurso e etc. Como eu já estudei, como eu já fui, como se diz, como eu já passei em concurso também. Eu não fui chamado porque eu não fiz o teste final físico, né? Então, meu físico não era dos melhores naquele tempo, né? Por volta, né, 17 para 18 anos. Porque é o seguinte, quando a gente estuda, a gente tem que ter uma ideia sobre o que a gente quer, o que a gente visualiza, o que a gente estudar, o que é básico, o que é intermediário, o que é avançado, o que a gente tem facilidade, o que tem um pouco de dificuldade, o que a gente tem dificuldade. Isso agrega para muito. De 1 a 10, qual a sua dificuldade? De 1 a 10, qual o seu interesse nisso daqui? De 1 a 10, o que você vê sobre essa oportunidade de carreira? E aí, isso é uma coisa que eu aprendi sobre, tanto psicologicamente falando, neurociência, etc., que é não terceirizar sua responsabilidade para o outro. Você está dando o poder ao outro dentro da sua vida. E você, às vezes, pode se revoltar. Infelizmente, nós, seres humanos, acabamos terceirizando a culpa. Entendeu? A gente acaba terceirizando a culpa, coloca a culpa no outro. Quando eu trago isso para o mercado de tecnologia, cara, é muito difícil. Porque, bem assim, eu não consegui nenhuma oportunidade, nenhum resultado aparente para isso. Dói, eu sei que é triste me colocar numa posição, mas não tem como não ser sincero, verdadeiro e honesto sobre os últimos meses, entendeu? Você pode conseguir, entendeu? Talvez você consiga, entendeu? Você vai conseguir, e eu vou conseguir, mas eu não sei qual hora determinar. E eu estou me organizando justamente, tanto mentalmente, emocionalmente, até mesmo na forma de comunicar, entendendo como esse mundo, quando eu digo mundo, realmente, porque são várias coisas, funciona. É tipo um sistema, uma coisa vai alimentando o outro. Não só sobre carreira, sobre estudo, sobre tecnologia, mas como você se aproxima de um recrutador, por exemplo, como você faz um network, você é um pouco mais reservado. Você, às vezes, eu me comunico aqui. Mas também eu sou um pouco reservado, entendeu? Tem outras coisas para fazer, tipo, cara, foco, entende? Eu não tô trazendo reclamação, eu tô trazendo o ponto seguinte: a minha vida é assim, tem muitas pessoas que se assemelham como eu vivo, ou com organização mental, ou com tanto caos mental, vamos dizer assim, e tem pessoas que se diferem um pouco, entendeu? Mas tem alguns padrões que são os mesmos. E nesse caso, quando eu falo sobre carreira, faculdade, é o seguinte: independente da faculdade que você for fazer, envolvendo a ciência da computação, vamos dizer, né, que deu origem a todas as outras da área da tecnologia, engenharia de software, é o seguinte: não quer fazer ciência da computação? Também não recomendaria, porque eu vi, é um curso novo, engenharia de software, e eu ouvi falar muito bem. E eu acho que pouco importa a questão da faculdade. O que importa a questão da faculdade tem alguns princípios básicos lá que são muito bem abordados, que dão uma boa base a você, correto? Por isso que eu não digo não sou contra, porque é um requisito, na verdade, é o mínimo que hoje em dia você deve ter uma faculdade em andamento ou você concluir, tanto lá fora como aqui. Mas TI é uma das coisas assim que menos a faculdade é relevante. Se você tiver anos de experiência como desenvolvedor, você consegue se atualizar e se realocar, entrar ali. Então, é uma barreira que é uma barreira, ali vamos dizer, de comunicação. Você tem que ser tem que ser mais comunicativo, entendeu? Você tem que dar um pouquinho desse brand, desse jogo, e de marketing pessoal também. Você tem que entender técnico, você tem que demonstrar através de projetos, da própria comunicação, da fala, etc. O que você vai agregar naquela empresa, o que resultados você pode trazer. Porque, vamos ser sinceros, todos nós queremos um resultado. Entende? Um resultado que muitas das vezes pode ser repetido, atualizado, ou seja, porque ali às vezes você repetindo daquela mesma forma, a estratégia mudou,
o jogo mudou, mas a base continua o mesmo, só algumas coisinhas para modificar. E para ser o mais breve e rápido possível, terminando isso, são 60 profissões de carreira. Se você não se organizar para o que você quer aprender, fazer um vocacional, por exemplo, um teste vocacional, pesquisar realmente. Olha, o programador ele tem que ter um mínimo de curiosidade, um mínimo de ir lá no Google, no ChatGPT e pesquisar. Ah, eu quero saber sobre isso, isso, isso e aquilo. Ah, então, porque eu passei muitos dias, meses, e às vezes eu ainda continuo, uma hora ou outra, pesquisando sobre a área de tecnologia, sobre qual área eu posso entrar. Qual área é relativamente nova, a qual eu tenho mais chance de se tornar um pleno, um sênior naquela carreira ali, porque ela tem uma vida de longo um pouco maior do que a gente conhecemos hoje. A gente está vendo que a base continua a mesma, o que mudou são alguns setores da profissão, porque acrescentou a IA, porque acrescentou os agentes de IA ali dentro, porque acrescentou o modelo de machine learning, entendeu? Para criar IA, entendeu? Para fazer os novos elementos, para otimizar, entendeu? Para gerar novos serviços, novos produtos. Então, vamos com calma. Porque se você fazer tanto ciência da computação como engenharia, você vai conseguir entrar em todas essas profissões, correto? Você faz um curso sobre aquilo dali, né? Avulso, tem gratuito. Você faz um projeto sobre aquilo, entendeu? Você faz uma pesquisa, participa sobre pesquisas, né, de campo, etc. Você junta uma galera, vamos fazer um projeto, né? Tipo um hackathon. Você entra nesses programas, você faz algo relacionado a isso. Né? Por mais que a gente ache saturado, é porque é muita informação. É muita informação mesmo para a gente lidar. Entendeu? E para você dizer assim, eu vou decidir ser isso, é complicado. Pode demorar realmente meses. Mas, cara, vai estudando o básico. Eu quero saber tecnologia. Estudo básico, independente da faculdade. Porque eu pensava bem assim, ó, vou dizer para vocês. A primeira disciplina que eu peguei foi lógica de programação de algoritmo e linguagem de programação. Mas se eu tivesse estudado antes, teria sido muito melhor. Eu tive que refazer essas aulas, para ser sincero. Fazer curso também para estudar, porque você acaba esquecendo quando você não pratica bem. Entendeu? Você escreve, você digita código para você começar a aprender. Resumindo, lógica de programação e algoritmo, uma linguagem de programação, Python, Java. O mercado de Java é muito maior. O mercado de Python está crescendo sim, sempre teve crescimento. Mas você quer trabalhar com banco, cara, Java é um dos principais requisitos, porque tem muito projeto legal. Se você saber, é importante. Você pode saber mais de uma linguagem. Python é a mais fácil. Vamos dizer o seguinte. Aí depois você aprende uma, você pode aprender uma. Mas tenta aprender uma linguagem, quando você for iniciar, até ficar avançado. Ou intermediário. Pelo menos isso. Entendeu? Você tem que entender bem sobre aquilo também. Outra coisa. Aí vem JavaScript. Né? Vem o C++, o C Sharp. Né? Tem o Rubens Ray, né? Rubens Ray. O Ruby. Então é o seguinte, conheça um pouco sobre essas linguagens de programação, sobre história e tal. Aí vem, como se diz, linguagem orientada a objeto. Você vai estudar sobre inteligência artificial. Como você vai usar, por exemplo, o notebook LLM, né? Para estudar, como você vai organizar o seu dia, como usar ela para otimizar esse lado do estudo, para você lembrar mais, como vocês nem usei até hoje. Entendeu? E aí você vai se adaptar melhor. Você pode pegar o seu Instagram da vida, o seu shorts da vida, pegar, abrir lá, gravar um stories, ou gravar mesmo uma história sem precisar estar postando em lugar nenhum, se apresentando, etc., fazendo uma carta para o seu eu do futuro, deixando no seu e-mail lá, marcado para tal hora, para voltar para você, daqui a um ano, 2 anos. Quando você entende que essa base que eu estou falando é o que muitos profissionais falam, e professores também, é porque é a base. Entendeu? Você não está limitado a nada. Mas você tem uma boa carência a compensar. Então corra atrás disso. Entendeu?
Eu espero que isso tenha ajudado a entender a como não ficar principalmente de braços cruzados e deixar tudo passar sem organização. Toda organização deve ser bem feita, correto? Esse vídeo eu falei sobre organização na área técnica, na área da tecnologia, principalmente. Esses são os assuntos principais, entendeu? Que você deve explorar. Esse canal, seja bem-vindo para comentar, para compartilhar. E lembrando, independente da faculdade que você escolha, só um agravante. E eu digo o seguinte: eu, estudando inteligência artificial e machine learning, eu quero fazer uma pós-graduação e ver se também se eu faço mestrado, porque um tecnólogo não é igual um bacharel, entendeu? Mas eu ainda estou vendo se eu entro na engenharia de software, por exemplo, se eu faço um bacharel também, porque eu estou pensando o seguinte: eu quero ir para outro país. E aí, um requisito bom seria ter um bacharel. Ou você ter um mestrado também, entendeu? Com tecnologia você também consegue fazer um mestrado. Você estuda sobre a faculdade, sobre quais programas ele tem, quais parcerias lá fora, aqui, de intercâmbio, de estudo, etc. Porque aí você vai entender qual possibilidades você tem também isso. Então, vê quantas coisas assim, eu tenho mais de um ano e acabei sabendo desse universo assim, pesquisando muitas das vezes, ouvindo, às vezes um vídeo, ou a faculdade às vezes dá uma noção. Pô, não tem nenhum roteiro sobre isso, entendeu? Sobre a faculdade. Então, tem oportunidades que às vezes só a faculdade vai dar como porta de entrada. Entendeu? Que vocês fiquem com muito Vashmaya, que seja com vocês, que os anjos te protejam, e te façam entender, né? Cruz Sacra sit mihi luz. Ou seja, cruz sagrada seja o meu guia. No Dragon sit mihi luz. Entendeu? Que não seja o dragão meu guia. Fique com Deus, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva nesse canal, números. E valeu para mais um vídeo.